Eu lírico é a voz interna do poeta que expressa seus sentimentos, suas emoções, sua visão de mundo. E inspirado nesse mote, eu criei o espetáculo Eu Lírico, em 1999. Seja bem-vindo ao canal do Guaral para eu te contar essa história nesse especial Eu Lírico. A ideia para o espetáculo surgiu quando eu comecei a dar aula. Em 1996 eu me formei em História e comecei a dar 60 aulas por semana. Me mudei do Rio para Cabo Frio e lá eu comecei a me apaixonar pela literatura brasileira. E conversando com alguns colegas, sobretudo com o Paulo Furriel, um amigo, professor de português, ele foi me falando sobre os períodos da literatura e eu tentei unir essa ideia num espetáculo. Eu estava sem companhia naquele momento e resolvi fazer um monólogo, escrever um texto para experimentar, contar a história da literatura brasileira, desde lá, do princípio, do primeiro movimento, digamos assim, lá no Barroco, até os dias atuais. Comecei a escrever o texto, pesquisando em livros, me inspirando em alguns poetas e alguns artistas, até que o texto ficou pronto e eu convidei alguns diretores e quem aceitou o desafio foi Isaac Bernard. Ele trabalhava na Calouste quando eu me formei lá como ator, ele era um dos professores, trabalhou conosco fazendo Boca de Ouro, que foi o espetáculo de estreia nossa, dos alunos formandos, agora atores, isso em 1988. E passada essa década, o Isaac topou me dirigir. E eu morava em Cabo Frio e uma vez por semana vinha ao Rio para que ele pudesse me dirigir. Isso aconteceu durante um mês e meio, mais ou menos, todas as quintas-feiras. Terminado o período dos ensaios, era hora de estrear o espetáculo. E eu lembro que o Isaac ficou muito impressionado, porque eu dava aula em muitos lugares e consegui fazer sessões no Teatro Municipal de Cabo Frio, um teatro muito grande, sessões lotadas, e foi muito interessante esse início do espetáculo, essa estreia do espetáculo. Fui ao longo dos anos fazendo em comemorações, pequenos eventos, fiz uma temporada no Rio, no Teatro Marista, São José, mas o espetáculo acho que ainda tem muita história para contar. Uma questão que estava em aberto ainda, que o Isaac resolveu na direção. Eu tinha escrito 5 quadros, 5 períodos da literatura, mas faltava a amarração. Qual seria o gancho para o espetáculo acontecer? E o Isaac trouxe a sugestão: por que não um professor meio pernóstico, meio antipático e arrogante, que vai dar uma palestra sobre literatura? E aí, quando ele começa a explicar um dos movimentos, por uma razão inexplicável ou explicável, quando a peça reestrear você vai saber, ele encarna um poeta daquele período. Essa é a magia de Eu Lírico, que é dividida em 5 blocos. Vou contar para vocês. O primeiro movimento é inspirado no poeta Gregório de Matos, o famoso Boca do Inferno, que viveu em Salvador no período colonial e teve problemas com a Inquisição. Então é o poeta lutando contra o seu tempo, as questões religiosas que eram predominantes. E talvez com vida. Ai de ti, coração, que não enxergas o mistério da razão. Se pequei, assumo meu desvio. Se me regenero, encontro em ti, Senhor, meu abrigo. Mas por que devo amortecer em meu peito meus desejos, delírios carnais, num rocio de calêndulas e camélias? Pequei sim, assumo meu desvario. No século XIX, o movimento do romantismo, vários poetas como Álvares de Azevedo, Casimiro de Abreu, tinham esse estigma de terem morrido jovens tuberculosos. Então esse segundo movimento mostra um poeta dessa natureza numa taberna, se despedindo da vida e falando das suas musas e da sua poesia. Sua idiota estupidez, em seus alunos nunca ouviste? Nunca me recusou vinho. Principalmente a última. A derradeira caneca
Nesse terceiro quadro é uma homenagem clara a Mário de Andrade, que escreveu Macunaíma, e o personagem é um poeta que está escrevendo Brazuca, a saga do brasileiro típico. É uma forma de falar da brasilidade dos anos iniciais do século XX. Ontem de manhã, quando eu saía do banco, eu desci do bonde. Quando ia descendo na rua, eu vi uma figura. Ela era enigmática. Fiquei parado numa mescla de perplexidade e torpor. Um rosto, feio, bonito, não sei. Não consegui quantificar. Só vi atravessando a rua, com sua vestimenta operária e o nome bordado no bolso. Amélia. Tinha um nome, tinha um rosto e história. Alguém me conte essa história ou alguma outra. Estou farto de rostos, nome e gente sem história. Por isso eu escrevo. Brazuca, a saga do brasileiro típico. Nosso personagem é Brasil da cabeça aos pés. O bisavô de Brazuca chegou na caravela de Cabral e foi rezar na missa. E ficou de olho nas vergonhas nuas das Índias. Ai, que doloroso punhão. O quarto quadro era um dos preferidos do público, né? Encarna um poeta, escritor, jornalista, ator, claramente inspirado no Torquato Neto, que durante o período dos anos 60, do movimento tropicalista, trouxe essa crítica ao sistema, crítica ao que se fazia naquele momento em termos de cultura, vivendo no momento de ditadura militar. Já, que bom! Censuraram? Como assim censuraram? Que? Arnaldo? Arnaldo, eu não sou comunista. Quer dizer, eu sou um pouquinho comunista. Tá bom, Arnaldo, eu sou comunista. Mas o quê? A cena da bandeira vermelha... Arnaldo, preste atenção, que loucura. O personagem é torcedor do América. O América tem bandeira vermelha. Não é alusão ao comunismo. Gente chata, hein? E por que o nome do personagem é Max? Por que seu nome é Arnaldo? Foi seu pai que escolheu, que bonito. Pois bem, eu sou o pai dos meus personagens. Batizo eles do jeito que eu quiser. Agora preste atenção, Arnaldo. Veio Max e não Marx. Percebe o R? Max e não Marx. Ai, que gente burra, hein? Me dá o telefone de Brasília. Isso não vai ficar assim, não. Além do que, Arnaldo, que loucura, bicho. A peça é sensacional. Olha, já descolei patrocínio, estou gastando por conta. Já contratei cenógrafo, figurinista, iluminador. Sabe quem é? Peraí, Arnaldo, deixa eu falar, bicho. Sabe quem topou fazer a peça? Paulo Emílio. Ele adorou o personagem do Pai de Santo. Principalmente naquela cena que ele entra no terreiro, todo enrolado na bandeira do Brasil. Como é? Censuraram essa cena também? Arnaldo, que loucura. No último quadro retrata um cantor super famoso que nos anos 90, né, vivia o dilema entre o sucesso e a questão da AIDS, que estava presente naquele momento. Uma coisa que liga todos esses personagens é que eles estão lidando nesse momento limite entre a vida e a morte, onde o eu lírico se expressa com muita intensidade. Fui aplaudido de pé. Fui cantando até a praia de Copacabana. Bons tempos. Bons tempos. Roupa, Pierre Cardin, Calvin Klein, Pia. É preciso agradar os patrocinadores. Sapatos, italianos. Eu prefiro o bando, mas vou colocar italianos para ser chique. Para com isso. Por tudo isso eu tenho vontade de voltar ao teatro com o eu lírico e também transformá-lo numa produção audiovisual aqui para o canal do Guaral. Curta, compartilhe e coloque aqui nos comentários se você acha uma boa ideia Eu Lírico voltar em cartaz. Se você é um investidor ou tem empresa e quiser participar conosco desse projeto, mande um e-mail para nós e vamos juntos contar essa história e colocar Eu Lírico novamente em cartaz.